Voltando! Boa noite para todo mundo que está chegando. Tive que entrar e sair, que parece que estava dando algum tilt aqui na internet. Quem for voltando, me diga se agora estão me ouvindo melhor, se o som tá ok. Quem aí tava com saudade dos meus papos energéticos? Levanta a mão. Nesse último mês eu tava fazendo uma reestruturação aqui de alguns produtos, né? De alguns formatos desse Instagram também. Por isso que eu suspendi um pouquinho as lives, mas a ideia é a gente retomar a partir de agora. Então hoje eu vou receber aqui a Ivanise Priscila, que é uma psicóloga muito legal, que vai conversar com a gente sobre ansiedade e padrões de pensamento que afetam a nossa vida e a nossa saúde. Vai ser um papo muito incrível, eu tenho certeza que você vai adorar estar aqui com a gente até o final. Me digam, por favor, se vocês estão ouvindo a gente bem. Vamos lá. Cara, ao vivo. Aí, agora foi? Foi, agora tá ótimo. Ah, que maravilha! Olha que a gente não tá nem no Mercúrio retrógrado, né? Para a internet tá fazendo gracinha, mas vamos que Pois é. vamos. Seja muito bem-vinda, querida. É um Obrigada. prazer ter você aqui. Eu que agradeço o convite, né? É uma honra poder estar participando dessa live com você e espero que possamos tocar muitos coraçõezinhos. Ah, sim, tomara, né? O pessoal tá chegando aqui. Tá. Carol tá te dando oi. Beijo, Calastri, Carol. querida, boa noite. Tá chegando um monte de gente linda. Bom, para quem tá chegando aqui agora e ou não nos conhece ou conhece só uma de nós e veio através de outra página para cá, eu sou Silvia Lila, sou terapeuta energética. Meu trabalho está voltado para reprogramação mental, para mudança de padrões de pensamento que interferem na nossa vida, na nossa saúde física, mental e emocional, e principalmente no nosso corpo físico, porque ele é o nosso instrumento de vida. Sem um corpo físico forte, saudável, a gente não tem como trabalhar, amar, se relacionar, se divertir, fazer as coisas que a gente veio fazer aqui nesse plano, né? E eu conheci a Ivanise maravilhosa na Obrigada. numa roda de mulheres sensacional que foi conduzida pela Thaís, minha amiga e cliente, advogada querida. Ela junta uma série de mulheres empreendedoras para que a gente possa falar do que a gente faz, para que a gente possa levar conhecimento e informação para outras pessoas. E não tinha como não convidar essa pessoa aqui para falar com vocês também, porque ela tem o olhar científico, né? O olhar da psicologia para aquilo que eu abordo no âmbito energético. Então, vou dar a palavra para Priscila. Priscila, eu te conheci como Priscila e agora eu já estou te chamando de Vanise. Como é que você prefere ser chamada? Me fala. Então, né, eu acostumei com os dois nomes, tanto Ivanise quanto Priscila, mas as pessoas mais próximas realmente me chamam de Priscila e eu me sinto à vontade. Então, assim, tranquilo, tá? Tá Eu bem. quero agradecer muito. Quero primeiro agradecer muito que eu estou vendo assim que tem várias amigas minhas espalhadas pelo Brasil todo que estão presentes para compartilhar, né? É tanto carinho, tanto amor aqui nesse encontro de hoje. Como a nossa amiga falou, a Silvia falou, a gente se conheceu num momento muito bom, numa roda de conversa, né? Vozes femininas, e surgiu ali uma amizade, né? Toda uma questão de identificação. Eu sou psicóloga, né? Graduada. Tenho especialização, né, em psicopedagogia, trabalho, né, com adolescentes, com atendimento de transtorno de aprendizagem, ansiedade, todas essas questões que a gente já conversou, né, na sexta-feira, ficou gostinho de quero mais. E hoje, como a Silvia falou, eu estou aqui para falar com vocês, para conversar com vocês sobre a questão do pensamento, né?
o que que é o pensamento, até que ponto que ele nos afeta energeticamente falando, o que é que acontece, tá? Então, a proposta é a gente discutir sobre isso. Perfeito. E aí, uma das coisas que ela trouxe de sensacional nessa roda que a gente participou semana passada... Ê, Thaís, bem-vinda! Olha, chegou um monte de gente querida aqui, Carol, Thaís. Eu já perdi um pouco as mensagens que foram passando, mas boa noite para todas. Obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá? Depois, se vocês tiverem alguma perguntinha, coloquem aqui que no finalzinho a gente responde. O que eu achei muito sensacional que você trouxe para a gente lá na roda, né, foi a explicação do que é exatamente a ansiedade, os níveis diferentes que ela tem e quando isso é um fator que realmente demanda um acompanhamento médico e psicológico. Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso para o pessoal que está chegando aqui, que não teve oportunidade de assistir a nossa conversa lá na roda, para que eles entendam também um pouco mais sobre isso. Tá. Então, olha só, como a Silvia colocou, a questão da ansiedade, ela faz parte do nosso cotidiano, do nosso comportamento, da nossa vida, né? E como a gente discutiu já anteriormente, até certo ponto, ela é normal, ela faz parte da nossa vida, ela nos mobiliza para aqueles comportamentos do dia a dia, tá? Para agir numa situação de fuga, no momento que você precisa tomar uma ação rápida, então ela vem muito próximo com o estresse, né? Só que a ansiedade caiu também no gosto popular, então, para tudo, o tempo todo, eu estou ansiosa. Eu estou ansiosa com alguma coisa, estou ansiosa com algum evento, preocupado, ansioso. Mas o que de fato é a ansiedade, né? A ansiedade, se ela faz parte do nosso comportamento, da nossa vida, do nosso dia a dia, ok. Mas a partir do momento que ela nos paralisa, tá? Trava a tua vida, não deixa você ter mais as ações que são necessárias para o teu cotidiano. Aí é a hora que a gente tem que parar, refletir e repensar, tá? E aí entra a questão do pensamento. O pensamento, ele tá junto com a ansiedade. Uma coisa está atrelada à outra, tá? A pessoa que ela que é ansiosa em excesso, ela tem excesso de futuro. E esse excesso de futuro são o quê? Pensamentos que não param de fomentar ali o nosso cérebro e questões que passam o tempo todo pela cabeça, tá? Então, isso gera um desequilíbrio. Então, estar ansioso faz parte, né? A gente vive em cidade grande, correria, dia a dia, principalmente as mulheres, é mãe, dona de casa, trabalha, empreendedora, mas quando a ansiedade trava você, que você não consegue ter clareza de raciocínio, tomar decisão, fazer escolhas saudáveis para a sua vida, aí é o momento que você tem que buscar auxílio. Esse é o momento importante a gente saber distinguir. Certo. E aí vocês devem estar se perguntando, né, o que energia tem a ver com isso? Pensamento é energia. Existe uma coisa chamada formas de pensamento. Tudo aquilo que a gente passa a maior parte do tempo pensando a respeito, fica aqui, vibrando no nosso campo. Quando são coisas positivas, coisas que nos encorajam, que nos motivam, que nos levam adiante, essas formas de pensamento são ditas positivas e elas auxiliam a nossa vida. Agora, quando a gente está vibrando no medo, na insegurança, no ressentimento, na mágoa, na raiva em excesso, porque entendam, assim como a Ivanice colocou que em certo nível é normal a gente sentir ansiedade, também em certo nível é normal que a gente sinta medo, que a gente sinta raiva. Essas energias, essas emoções, elas nos colocam em movimento, né? Quando a gente sente uma raiva muito grande de uma determinada situação, assim como a ansiedade, a tendência é que a gente reveja aquilo, que a gente observe por que aquilo está causando essa emoção, esse desconforto na gente, e que a gente mude, que a gente tome, escolha uma alternativa diferente para não viver naquele conflito. Mas no meu dia a dia, nos tratamentos, nos atendimentos que eu faço, o que eu percebo? A Thais até colocou aqui uma consideração importante, né? O pensamento é algo muito rápido. Quando a gente percebe, já foi.
A gente Tá. tem, me fugiu um número agora, talvez Ivanice consiga dizer mais Sim. aproximado, mas a gente tem cerca, se eu não me engano, de mais de 80 mil pensamentos por dia, não é algo assim? E É mais dentro ou menos disso, isso. é mais ou menos isso, né? É, E dentro dessa quantidade de pensamentos, muitos deles se repetem de forma inconsciente é. todo dia, o tempo inteiro. E o Entendo. que que acontece? A gente não gosta de sentir desconforto. Só que se a gente não observa o nosso desconforto, a gente não observa as nossas emoções, a gente não observa os nossos padrões de pensamento, e aquilo vai ficando oculto, trazendo desequilíbrios e, em determinados níveis, acarretando em doenças que, quando a gente vai descobrir, elas já estão num grau muito mais avançado, simplesmente Sim. porque a gente vinha desconectado de si e não estava dando atenção para isso. Então, vou deixar você falar um pouquinho mais sobre isso, porque isso pode descambar por uma série de É, lados, né? sim, sim. O que que acontece? O nosso pensamento, como a Thaís colocou, ele é muito rápido, tá? Então, a sensação é que você realmente perde o controle, né? Então, eu posso estar sentada aqui, aparentemente muito calma, muito tranquila, mas dentro da minha mente eu estou fomentando milhares de ideias e informações, tá? Já fui lá, já saí, já voltei, já resolvi um problema, estou pensando daqui um ano, daqui um mês. E o que que isso acontece? É o autoconhecimento. A resposta é sempre você buscar o autoconhecimento. É aquilo que a Silvia falou. A gente vai começar a entrar num ciclo de autossabotagem. O nosso cérebro, ele vai se adaptar, vai se acostumar a agir daquela determinada maneira, tá? Então, assim, se eu estou acostumado a agir nesse padrão de pensamento, nesse padrão de vibração, e estou nesse ciclo, para quebrar isso, você tem que parar e ter gerenciar as suas emoções. É o autoconhecimento, tá? Que nem a Tatiana falou, o autoconhecimento é fundamental o tempo todo. É uma tarefa fácil? Não. Requer o quê? Dedicação, disciplina e que a gente lance um olhar mais gentil para dentro de nós mesmas, tá? Então, assim, Sim. como? Respeitando os nossos limites, respeitando as nossas necessidades. E uma coisa que eu digo, Silvia, que a gente até esquece, é olhar dentro do nosso cotidiano o que de fato é importante, é relevante, tá? Vamos pensar, todos nós temos 24 horas por dia. É humanamente impossível você fazer tudo perfeitamente, dar conta de tudo. O que a gente tem que fazer? Para, respira e elencar prioridades. Aquilo que é prioridade para mim. Porque a ansiedade, ela faz parte. Quando ela para a tua vida, ela trava. Então, você não tem mais hábitos de vida saudável, uma rotina equilibrada. Você perde o prazer nas coisas normais do dia a dia. E aí, esse ser fica como? Em completo desequilíbrio, tá? E aí, se a gente for parar para pensar, é energia. Aquilo que eu sinto, eu jogo para o ambiente. Então, tem aquela pessoa que você encontra, oi, tudo bem? Tá sempre com um sorriso, com uma energia, você diz, nossa, é tão bacana estar perto dessa pessoa, né? Ela tão... Como também, às vezes, aquela pessoa que está mais fechadinha, tem problema, ela às vezes nem percebe. Mas tudo bem? Não, não tá. Ai, porque hoje aconteceu isso, aconteceu aquilo, e já desencadeia uma série de situações que você, né, calma, a pessoa tá, você até acaba sentindo. Então, uma coisa que eu falo muito, quando a gente reclama, a gente está clamando 2 vezes mais por algo. Então, o que é que eu estou clamando para o universo? O que é que eu quero para a minha vida? Né? A gente falando nessa questão, energeticamente falando. Né? Então, o pensamento ele é energia. Só que o pensamento em excesso, ele fica aprisionado, essa energia trava e você para. É simples assim. Pois é. E aí, você trouxe vários ganchos maravilhosos aqui, Sim. né? Primeiro, gente, perfeição não é desse plano. E aí, Não. independente do que vocês acreditem, tá? De acordo com as minhas crenças, está tudo bem pensarmos diferentes. A gente está num mundo de provas e expiações. Logo,
esse plano aqui, para mim, é um plano de aprendizado. Se eu já tivesse alcançado algum nível de perfeição, não teria nem por que eu estar encarnada aqui, né? E como ainda sou uma mortal em fase de aprendizado, eu também não me imagino saindo daqui agora. Tá legal, vamos aprender mais um pouco, vamos fazer diferente. A nossa mente, ela não silencia. Eu trabalho aqui, dentre várias técnicas, com meditação. E a meditação, ela é uma ferramenta de autoconhecimento, ela é uma ferramenta de equilíbrio energético, ela é uma ferramenta que auxilia muito em questões como a ansiedade. Então, vamos lá. A maior parte dos clientes que chegam para mim vem logo com essa pérola. Silvia, é impossível meditar, minha mente não cala a boca. Gente, a mente não vai silenciar. Se ela silenciar, provavelmente você não estará mais aqui encarnada entre nós. O que acontece é que quando a gente entra num processo meditativo, quando a gente faz respirações para ir desacelerando, para se reconectar ao nosso corpo, trazendo presença para o nosso momento, para o nosso aqui e agora, a gente tira o foco daquele turbilhão de pensamentos que está tagarelando aqui sem parar, e a gente leva o foco para aquilo que a gente está conduzindo. Então, numa meditação, é comum que quem esteja guiando chame atenção para a sua respiração, para o seu corpo. Tem algumas pessoas que conduzem meditações utilizando a chama de uma vela, ou até mesmo caminhando, né? Que você não faz de olho fechado. Mas a maior parte das práticas busca que você feche os olhos, por quê? Quando a gente faz esse movimento, a gente está olhando para dentro. A gente está trazendo a atenção para nós mesmos. E o autoconhecimento é fundamental nisso, por quê? Se a gente não se conhece a fundo, a gente não tem como saber quais são os nossos valores e quais são as nossas prioridades. A gente vive num mundo com um turbilhão de gatilhos chamando a nossa atenção o tempo inteiro. É o WhatsApp bombando de mensagem, é grupo de família, é grupo de trabalho, é rede social. Se a gente é do ramo profissional que utiliza a rede social ainda profissionalmente, você ainda tem a demanda dos clientes, tem e-mail, tem uma série de coisas, ou seja, a gente tem estímulos por todo lado. Agora, em algum momento, a gente precisa trazer a nossa presença para o nosso corpo, para o nosso aqui e agora, para que a gente consiga filtrar o que dali merece realmente que eu pare e leve atenção. Porque senão a gente come sem perceber que está comendo, e aí quando vê, a gente já engordou muitos quilos. Eu já fui obesa, já pesei mais de 100 quilos, e isso aconteceu justamente numa época que eu vivia nesse turbilhão profissional que eu não dava atenção para mim. Eu nem percebia se eu estava com fome, se eu estava com frio, se eu estava com sede. É porque você liga como se fosse... O piloto e o sinalzinho é como se você tivesse o piloto automático. Então, eu já acordo de manhã, aí eu já estou vendo meu filho, já estou falando com meu marido, já estou colocando a comida para cozinhar, já estou resolvendo isso, estudando para a prova da escola, respondendo mensagem de cliente, né? E aí, quando você para e pensa, terminou o teu dia e você não viu, de fato, o que você construiu, tá? Esse processo que você falou de descontar na comida, eu tô nessa fase aí, né? Durante muito tempo eu fiquei nessa sabotagem. A gente não tem o foco em nós mesmos e tem gatilho. Um é a comida, o outro é gastar dinheiro, o outro é sair, o outro... Cada um tem a sua subjetividade, a gente sabe, né? É de cada um. Mas a gente vai tentar, de alguma maneira, tentar acalentar o nosso eu, né, que está sofrendo naquele momento, que está em desequilíbrio, que a gente chama da fome emocional, né, e os outros gatilhos todos. Então, o pensamento, ele é o princípio de tudo, tá? Com o pensamento você cria uma boa vibração, um bom comportamento, você consegue ter rotina, elencar suas prioridades, mas o pensamento negativo também tem o seu espaço. Né? Assim como o que você pensa de bom constrói, o que você pensa de ruim, destrói. Tá? E aí as meninas, eu vejo, estão perguntando pra gente, como é que eu faço? Como é que eu controlo? Não tem fórmula mágica, não tem varinha de condão, é autoconhecimento. Gente, sentiu necessidade? Busca recurso, busca auxílio.
tem as terapias integrativas, acompanhamento médico, acompanhamento psicológico e tudo aquilo que você perceba que vai agregar pontos positivos na tua vida. Então, uma caminhada, uma corrida, sair, dar uma volta, colocar o pé no chão, caminhar na areia, na grama, alguma coisa que faça você tentar se reconectar com o teu eu. Né? Então, a gente tem que buscar sempre esse autoconhecimento. No começo é difícil, a Silvia sabe muito melhor que eu, meditação. Eu consegui meditar 5 minutos. Não adiantou. Não é que não adiantou. O teu cérebro está funcionando dentro de um padrão. Para você quebrar esse padrão e instalar outros comportamentos saudáveis, demanda tempo. Exato. A gente precisa criar novas sinapses, né, para construir um novo hábito. O nosso cérebro, gente, ele foi programado para que a gente economize energia. Então, tudo de novo que você aprende demanda um tempinho para fazer parte do seu piloto automático. A partir do momento que aquilo fica automático, você não precisa pensar em respirar, você não precisa pensar para o seu coração bater, você não precisa pensar para escovar o dente. Aliás, a gente vai pegar no celular, né? Que hoje em dia isso já virou um hábito também. Automático. E outra coisa, dirigir. Pode ver, dirigir no começo é uma coisa que você fica desesperada. Meu Deus, qual é a marcha? Como é que faz? Como é que não faz? E como é que vem? Depois que você aprende, é automático. Você entra no carro e dirige. Mas assim, demandou o quê? Tempo, esforço, dedicação, aprendizado, né? E é isso que a gente precisa manter em constância na nossa vida. Sim, e aí uma coisa muito importante até para a gente trazer aqui nesse tema é o quanto a gente pensa negativo de nós mesmos, principalmente mulheres, e o quanto a gente passa de tempo nos comparando com outras pessoas. A coisa mais comum do mundo, principalmente quando a gente vem de corpo, imagina aqui que a maior parte de nós tenha mais ou menos a mesma idade, então a nossa geração cresceu vendo modelos esqueléticas na televisão, achando que tínhamos que ter barrigas chapadas. A minha adolescência era assim. Por acaso, eu nem sofri tanto, porque na minha genética, até o iniciozinho da minha vida adulta, eu realmente era muito magra. Depois disso, foi que eu comecei a engordar e entrei no padrão de obesidade e desequilíbrio. Mas são crenças inconscientes que estão no coletivo e que elas vêm se instalando na gente e a gente vai reproduzindo, mesmo sem querer, mesmo sem consciência. Eu me lembro que eu acho que quando eu comecei a ter isso aqui de barriguinha, eu já ouvi até da minha própria família: nossa, você está engordando, hein? Estou engordando onde? Eu estava numa ótima forma física, mas essas coisas vêm se repetindo. E aí a gente entra nessa de se comparar. Aí a gente segue uma pessoa que posta que já correu às 5 horas da manhã, que já está pegando no trabalho, que faturou 10 mil num único produto digital. E isso muitas vezes vai gerar um transtorno de ansiedade enlouquecedor, porque você vai dizer: meu Deus, eu não consegui nem acordar meu filho na hora para levar para a escola. Como assim essa mulher já fez isso tudo? Só que, gente, se a gente se compara à exceção, a gente nunca vai conseguir sair do lugar, a gente vai achar que está sempre ficando para trás. O comum, que a maior parte da população, principalmente aqui no Brasil, são pessoas de classe média, são mulheres de estatura mediana, que têm suas curvas, que têm um peso médio. Genética, né? É a questão da própria genética, né? A nossa cultura também é diferente, a genética. E uma coisa que você falou, Silvia, que é interessante, é a vida de Facebook, vida de Instagram é linda, maravilhosa. Ninguém sofre, ninguém chora, ninguém é gordo, ninguém tem boleto para pagar no final do mês, ninguém tem problema. Todo mundo tá sempre pleno, lindo, maravilhoso. Gente, não é. É foto, é Photoshop, é edição. Às vezes a pessoa passa horas preparando para postar aquilo ali, né? Então eu falo sempre assim: quem compara, para. Sim. Se você for comparar, você vai parar na tua vida. Você vai parar. Porque você nunca vai estar no mesmo padrão do que o outro.
Até porque o outro é o outro e você é você. Então, volta a questão novamente. Autoconhecimento. A gente precisa olhar para dentro de nós mesmos. A pandemia, o excesso de informação, essa globalização, tudo afeta, né, o nosso cotidiano. Mas a gente tem que saber se colocar. Não é fácil? Claro que não. Eu mesma tenho dificuldade. Às vezes não consigo lidar com o que está acontecendo no meu dia a dia. Né? É filho, é casa, é marido, é mudança. Então, assim, tem dias que você chega, caramba, passou que eu nem vi, né? Então, vamos tentar ser mais gentil, ter mais calma. Olha, hoje eu estou programando fazer isso, isso, isso. Chegou o final do dia, não deu conta? Não tem problema. Não tem problema. Né? Seja gentil com você mesma. Você só pode exigir aquilo que você tem. Então, assim, se você se preparou para fazer isso e você fez isso da maneira como você tinha planejado, ok. Não deu para fazer, não tem problema também. Você vai se reprogramar, tá? Então, assim, o que não dá é para a gente ficar com excesso de pensamento e falta de ação, que é o que acontece com a ansiedade, né? Os pensamentos. Então, o pensamento, ele vem, ele é um gatilho. Ah, eu ouvi uma sirene. Caramba, essa sirene. Meu filho está na escola. Será que foi na escola do meu filho? Será que aconteceu alguma coisa? Será que está pegando fogo? Será que alguém está morrendo? E às vezes não é nada disso. Então é condicionamento. E isso é muito difícil se a gente não parar e olhar para as nossas necessidades. Eu não posso, a Silvia sabe isso até melhor do que eu na questão energética. Eu não posso acolher todo mundo, ajudar todo mundo, estar presente na vida de todos, se eu não olhar para mim, não olhar para minha própria vida e me cuidar, tá? Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade para falar um não. Não. Colocar limite, tá? Ah, você quer que eu te ajude em alguma tarefa? Ok, olha só, mas quando? Deixa eu me programar, né? Começar a colocar limites saudáveis nas relações com as pessoas, porque você não tem como estar disponível o tempo todo para todo mundo, né? E é isso que falta. E às vezes a gente naquela ânsia de querer ser a mulher, a pessoa perfeita, que dá conta de tudo. Você me ajuda? Ajudo. Você vai lá em casa? Vou. Você faz isso? Faço. Passo em tal lugar? Faço. Chega no final do dia, você está com excesso de coisas e o que era primordial para você, você não fez. Exato. E aqui é muito importante a gente rever o nosso pensamento com relação a isso, porque a gente tem uma necessidade do ser humano que está ali, a gente não pensa nela, ela é totalmente inconsciente, de pertencer, de ser amado, de ser querido. E muitas vezes a gente acha que sendo útil ao extremo, ajudando o máximo de pessoas possíveis, a gente está se colocando nesse lugar. Só que aí tem uma outra questão. Quando você se prioriza, se você pensa só dessa maneira, você está se vendo como egoísta. Aí lembra lá daquele exemplozinho do avião, quando a aeromoça fala para a gente que a máscara de oxigênio tem que ser primeiro em nós? Se você não está bem... exemplo, Silvia, esse exemplo que você usou é o exemplo clássico e o melhor de todos. Pois é, eu acho que ele nunca tem outro, né? Porque assim... Eu só posso dar aquilo que transborda em mim. Se eu tenho amor próprio e autoconfiança, eu posso ajudar o outro nisso. Se eu já me amo, se eu me cuido, eu posso cuidar do outro também. E aí, uma desconstrução de pensamento que eu gosto muito de trazer para os meus clientes é a seguinte. A maior parte, principalmente das mulheres que já são mães, que empreendem, que têm uma vida corrida, dizem o quê? Eu não tenho tempo para me cuidar. Beleza. A gente sabe que a vida de todo mundo é bastante corrida, não duvidamos disso. Só que quando a gente diz que a gente não pode fazer nada por nós, nem tirar 5 minutos do dia para uma meditação e 30 que seja para fazer um exercício por culpa, aspas, do nosso filho e da nossa rotina, pensa que se você adoecer, se acontecer alguma coisa com você, o que vai ser da sua vida e do seu filho? Então, assim, para quem tem uma dificuldade muito grande de se cuidar porque está priorizando o outro, tenta pensar o contrário. Como é que você vai continuar cuidando do outro se você não cuida de você?
Porque aí Não tem como, né? isso vem, Não tem vem como um como. choque de realidade, né, gente? Porque você vai ver, ainda mais se a tua criança for pequena, caraca, o que que vai ser? Ainda mais se você for mãe solo. E aí isso pode se desdobrar numa série de coisas. Então, se você precisa rever seu autocuidado e você ainda não consegue olhar para isso a partir de você, por você, que seja pensando no outro. E É. daí a gente retoma, porque tudo aqui que a gente está falando, tanto na terapia integrativa, como na psicologia, na medicina, tudo está atrelado a autoconhecimento. Se eu Sim. não consigo observar que o meu padrão de pensamento está excessivamente negativo e está tumultuando a minha vida, como é que eu vou saber que eu preciso da ajuda de um psicólogo ou de repente, um acompanhamento médico e uma É. medicação? Como é que eu percebo que eu preciso buscar uma terapia integrativa para olhar mais para mim, para ajudar a acalmar a minha mente, equilibrar a minha energia? Saber Tudo como isso está que conectado. tá. Sabe Se o que você eu acho que é um conseguir. exercício legal? Sabe o que eu acho que é um exercício legal? Silvia, você sabe mais do que eu. Pega uma folha de caderno. Eu fiz isso começo do ano. E aí eu tô tentando manter, assim, e cumprir aquilo que eu meio que determinei, né? Pega uma folha, divide no meio, tá? Faz uma lista de tudo que você vê em você, você com você mesmo de positivo, tá? Coloca lá. Ok. E tudo que você vê que são pontos, que são dificuldade, que você precisa ainda trabalhar, melhorar, tá? No final, faz um saldo. Eu, quando fiz, eu falei, meu Deus, eu pontuei mais coisas difíceis e negativas do que positivas, tá? E aí, às vezes, você, né, você até se assusta, você diz, caramba, mas o que está acontecendo? Onde que eu tô nisso tudo? A sensação é que a gente está no meio de um furacão e eu não tenho no que se agarrar. O primeiro passo é ouvir, é conversar, participar de momentos, encontros como esse, né? Se precisar de ajuda, pede ajuda. Mas assim, eu vejo muito as mães, né? As minhas colegas que são mães como eu e estão nessa vibe aqui de ainda com filho que demanda mais atenção. O que acontece? Se eu não tô bem, se eu tô ansiosa, se eu tô preocupada, se eu tô com medo, a criança ela percebe, ela sente, tá? E qual é o exemplo que eu tô criando para ela? Qual é a imagem que ela tem da mãe? É uma mãe que é forte, que enfrenta, sofre, chora, tem dor, mas está ali, está presente, tá? Ou é uma pessoa que se fecha. Então, o que a gente quer construir? Então, a gente se preocupa muito com o filho. Ah, se acontecer alguma coisa com meu filho, para e pensa. Se você ficar doente hoje, quem é que vai cuidar do seu filho? Já que você se preocupa tanto. Quem é que vai fazer a comida? Quem é que vai trabalhar? Quem é que vai estar no teu lugar fazendo as coisas? Né? Essa perfeição toda que a gente cria no nosso imaginário não existe. É como uma bolha, ela vai estourar. E aí a gente vai ter que se deparar com os percalços do dia a dia, com as dificuldades. Então eu vi que o pessoal colocou aqui nos comentários a questão do não. Falar o não é essencial, é fundamental, é saudável, desde que você saiba quando, como e o porquê desse não. Porque aquela pessoa também que a gente diz, ai, Silvia, mas ela é tão boazinha, tão querida. Nossa, ela é uma amor, ela não tem boca pra nada, ela não briga com ninguém. Como que aconteceu isso com ela? Porque ela não falou, ela foi o quê? Engolindo. E como é que ela ficou energeticamente falando? Totalmente desequilibrada. Desequilibrada, desestruturada, né? Então a Gente, pessoa está ali sofrendo. quando você finge, até um tema que você provavelmente vai poder falar mais do que Sim. isso, mais do que eu, quando a gente finge um padrão de perfeição, quando a gente se coloca naquele papel de mulher super-heroína, a tendência é que a gente crie filhos codependentes emocionais. Porque a tua criança, ela vai olhar para aquela situação e ela vai crescer achando que ela tem que ser perfeita, achando que quando ela erra, aquilo é um problema muito grave, muito sério, porque no meio dela, o exemplo que ela tem é de que ela não pode errar. E quando aquela criança sentir, porque você pode não dizer nada, mas a vibração, ela chega no ambiente antes de você. Quando aquela criança sentir que você, mamãe, não tá bem, cara, ela vai entrar num modo de tentar consertar a vida
seja do pai ou seja da mãe, porque ela fica insegura com medo de perder quem cuida dela, quem é referência para ela. E isso causa traumas profundos na nossa versão adulta. Isso dá uma outra live se eu for ficar contando aqui o quanto de coisa eu já limpei e já tive que trabalhar em mim só por conta de questões de codependência emocional. E se a gente for começar a entrar em falar em pensamento, em situação, todo mundo que está aqui agora, né, ouvindo, compartilhando, mandando mensagem, com certeza tem um exemplo para dar, ou para falar, ou para comentar. Olha, eu me vejo assim, eu estou me sentindo assim, eu me identifico com isso. Então, eu sempre falo, gente, vamos ser mais gentis conosco. Se você, a minha terapeuta fala muito isso, né? Seja gentil, se permita. Se hoje você não está bem, ok, é hoje, amanhã é amanhã. Porque a gente acha também, né, você vê que a gente tem que estar sempre numa constante. E não é. A vida é sobe e desce, são né, oscilações. Então, se hoje eu não acordei legal, não estou me sentindo bem, né? Hoje eu acordei meio chatinha. Acorda isso. Acorda esse teu sentimento. Ele é importante para você, tá? Dá uma parada, respirar. Hoje eu não estou afim de sair, de ver gente, quero ficar no meu cantinho, quero ler um livro, ver uma televisão. É bom também. Como amanhã você pode acordar totalmente. Não, hoje eu estou afim. Então, assim, é autoconhecimento, né? É o que você pode fazer de melhor naquele dia. Então, assim, eu sempre brinco, né? A gente pega o copo de água. O copo vazio, tá? Ele não vai encher de uma hora para outra. Não. Mas se hoje eu colocar uma gotinha, amanhã eu coloquei outra. Daqui meses, daqui um tempo, esse copo vai estar cheio. E você foi responsável por isso. Agora, se você não começar, não se reconectar, não recomeçar, esse copo nunca vai estar cheio. Ou ele vai transbordar, ou ele vai estar vazio. Excesso de excesso. Exato. Muita gente não começa nunca, não muda padrões, não busca ajuda, porque pensa, isso é impossível para mim, porque eu estou me comparando com uma pessoa que é uma exceção, que conseguiu uma transformação mais rápida, ou pior, a gente também não vê os bastidores, né? Normalmente, quem acaba de me conhecer vem assim, nossa, você emagreceu 35 quilos, o que você fez? Foi cirurgia? Em quanto tempo foi? Não, gente, foi 1 ano e meio fazendo atividade física, reeducação alimentar, me equilibrando energeticamente e me mantendo em equilíbrio para que esse peso, o peso que eu escolhi como ideal para mim, se mantivesse. Porque assim, se a gente tem como objetivo algo fugaz, exemplo, tem uma festa de casamento para ir daqui a 6 meses, vou emagrecer 10 quilos para ficar bem no vestido que eu quero. Ok, nada de errado, cada um com as suas metas. Só que, quando chegar no dia da festa, você linda e maravilhosa dentro daquele vestido, muito provavelmente vai comer 10 vezes mais, vai repor todas as calorias que você não comeu nos últimos meses, só para comemorar que você está ali. Agora, quando a mudança é aqui, ó, no padrão de pensamento, quando vem do teu coração uma vontade genuína de ter um corpo mais magro e mais saudável, porque isso é bem para a sua vida, para o seu futuro e para os objetivos que você tem, você vai se divertir, você pode comer de tudo que você quiser, você pode beber, mas você não vai entrar na compulsão novamente. Isso é só um exemplo, né? É isso que até a Tatiana compartilhou aqui com a gente, a Tati. Né? Então, assim, a gente tem que ser mais solidário e comemorar as nossas pequenas vitórias. Como você falou, eu quero emagrecer 10 quilos para entrar num vestido, tem um casamento. Ok. Se o teu desejo é genuíno, concordo. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa não quer emagrecer, ela não quer mudar um padrão, ela não quer mudar um comportamento por ela, para agradar a si própria, é para agradar os outros. Aí eu ouso até dizer, a pessoa vai estar na festa, linda, maravilhosa, naquele vestido, 10 quilos a menos, e se sentindo vazia, sozinha, vazia. Porque viu e se comparando, e poxa, tá, e agora? Chegou o dia da festa, eu tô no vestido, e aí? Né? O que isso trouxe para mim? Então, assim, a questão da atividade física, a gente vai além, porque é uma coisa que eu deixei falhar durante muito tempo. Tá? E a Silvia falou, as pessoas quando me conhecem perguntam,
Eu, quando eu conheci a Silvia, eu falei, gente, como é que você conseguiu? Como é que foi? Começando, me equilibrando. Eu falei, cara, não é mesmo. Né? E é isso que a gente tem que fazer, tá? Mas é um dia de cada vez, é um passo. Hoje eu posso fazer exercício 20 minutos, ótimo. Amanhã 15, não tem problema também. Lá na frente eu consigo meia hora, tá bom também. O importante é você não parar, é você continuar, né? E isso é difícil quando você não consegue acalmar aqui dentro, né? Quando a tua Exatamente. mente não para. A Thaís colocou uma mensagem aqui que encaixa exatamente nisso, né? Sim. A vida se constrói, a vida acontece no caminho, não é no destino final. Então, quando eu decidi lá atrás, em 2014, que eu não queria mais me olhar no espelho e ver o reflexo que eu via naquele momento, eu falei, eu vou fazer o que eu preciso fazer para que isso mude. Eu coloquei todos os meus check-ups em dia, eu já pagava uma academia e não ia. Gente, ir para o psicólogo para reclamar do marido, do vizinho, da mãe, do pai, do filho, não muda padrão de pensamento. Fazer uma limpezinha energética uma vez por ano não muda padrão de pensamento. Pagar academia e não ir também não emagrece. Pagar academia e não ir, eu já fiz várias vezes isso. É clássico. O clássico também comprar a esteira. Vou fazer em casa esteira, vou comprar esteira, bicicleta. Passa 2, 3 meses, está lá no canto. Né? Virou Por quê? Virou cabelo. Por quê? Porque o desejo não partiu de dentro de você. Então, quando você fala, Silvia, da tua mudança, você se olhou, caramba, não é isso que eu quero para minha vida. Mas para sua vida, para você. Não é porque alguém fica, olha só, não tá legal, não gostei, você não tá bonita, você não é como as outras pessoas, você é assim. E a gente escuta muito isso, né? E às vezes até para pessoas próximas, tá? Então, assim, por exemplo, eu sou muito tranquila no meu dia a dia, assim, apesar de ser ansiosa e agitada, mas a minha vida, eu tento focar da minha rotina, né? Então, eu não sou uma pessoa assim que está sempre em festa, em baile, em evento, em acontecimento, socializando, happy hour. Não sou, né? Aí, às vezes, as pessoas falam, mas você não faz nada, você não é sem graça, você... Eu digo, gente, mas não é porque vocês não veem que eu não faço, né? Não é porque você não... Então, assim, às vezes a gente fica muito dependente do olhar do outro. E não é o outro, é sobre nós mesmas. Né? A gente tem que olhar pra gente. Então, assim, calma, né? Dá o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Tá na live já? Valeu. Começar a buscar apoio, ajuda, tratamento, buscar ferramenta, né? A internet tá aí para isso também, tem um lado bom. Então, a gente tem hoje uma série de coisas que podem nos ajudar. A gente tá se reequilibrando. Com certeza. E tem muitas ferramentas gratuitas, né? Eu mesma conduzo meditações aqui pelo menos uma vez por mês ao vivo. Tem algumas meditações lá no Olha aí, meninas, as minhas amigas que entraram na live, anotem a dica da Silvia, por favor, hein? Uma vez por mês, meditação. Exatamente. Na live, gente, ó, gratuito. Aproveitar. Olha, a Tatiana falou uma coisa muito legal. E por que isso, Tati? Quando a gente muda a nossa forma de pensar, o nosso padrão de pensamento, a gente está mudando a nossa energia, a nossa vibração. Logo, a gente atrai aquilo que a gente vibra. As pessoas que estão numa polaridade diferente da nossa, por mais que a gente as ame, por mais que a gente queira bem, a gente não consegue manter por perto muito tempo. Eu não estou dizendo aqui que a gente precisa romper com o familiar, que a gente precisa acabar com a amizade de muitos anos, não é isso. Mas isso também é um ponto importante do autoconhecimento. Se eu já sei que determinados ambientes e determinados grupos não me fazem mais tão bem como fazia antes, eu posso estar ali por um tempo reduzido. Ó, Ivanise trouxe o exemplo de farra, de diversão. Eu, na minha fase de desequilíbrio, era a rainha do happy hour, gente. Eu tinha amigo para sair qualquer dia da semana. De segunda a segunda, a hora que eu quisesse, eu sabia um bar, um bairro, um local onde eu poderia ir, que eu encontraria pessoas conhecidas, mesmo que eu não ligasse antes.
ok? Sim. E eu vivia nesse turbilhão, porque eu estava desconectada de mim, ausente de mim. Eu não queria olhar para o meu peso, eu não queria olhar para os meus BOs, os boletos estavam pagos, então era rua. Bora comer, bora beber, bora tomar um drinkzinho, bora gastar dinheiro. Tinha sempre uma desculpa para viver nesse fluxo. A partir do momento que eu mudei a minha vida, mudei a minha maneira de pensar, consegui emagrecer o quanto eu queria, é comum que algumas pessoas me encontrem esporadicamente e digam: nossa, mas você mudou muito, né? Você nem mais aparece em tal lugar e não sei o quê. Gente, eu tomo a minha cervejinha em casa, linda e maravilhosa. Quando dá vontade de ir pra rua, eu vou pra rua, tomo um vinhozinho, como tudo que eu quero comer. Só que não me convém mais o excesso que eu vivia antigamente e alguns locais não me agradam mais como agradavam antes. Porém, se eu tiver um evento, um aniversário, alguma coisa de uma pessoa querida, você vai nesse evento e ok, né? Só que você aprende a criar um limite, um certo, assim, até aquilo o que é saudável para você, tá? É autoconhecimento, gente. Como? Parando e olhando para dentro de nós mesmos. Faz uma listinha, pontos positivos, pontos negativos. Observa quem são as pessoas que estão próximas a você, quem são as pessoas que se aproximam da tua vida, tá? Porque assim, ó, muita gente se aproxima com uma intenção que às vezes nem sempre é genuína, é real, né? Então, assim, começa a separar, a olhar o que você está construindo em torno de você. Então, como você falou, Silvia, não é que eu nunca mais, né, vá sair, vá para um happy hour, vá na casa de um amigo, vá para uma festa, para um evento, mas quando você se conhece e você sabe dos seus limites, você se respeita. Então, se você vai para algum lugar, é porque você realmente quer estar ali com aquelas pessoas naquele momento, tá? E se você se deparar com alguma coisa que não faz bem, não tem problema nenhum você dar um passo atrás, você recuar, você recomeçar e se afastar, não tem problema nenhum, né? Isso sim é mais importante. É melhor, às vezes, você conseguir dizer um não, colocar um limite, do que se expor e exigir de você algo que você não tem, tá? Ou manter uma falsa aparência, usar uma máscara. Ai, tá tudo bem, feliz, ótimo. Mas não tá. Não é que a gente tem que sair chorando, reclamando, não é isso. Mas, assim, tentar entender as nuances da nossa vida. Nós não somos perfeitos e longe disso, tá? Mas dentro das nossas imperfeições, a gente pode sim tentar buscar um equilíbrio. Sim, até quando você fala dessa questão da máscara, né? Quando a gente vive de máscara para o mundo, escondendo nossas emoções e nossos sentimentos, normalmente no dia seguinte o que vem é uma grande ressaca moral, né? É ressentimento, é culpa. A gente começa a se criticar e se julgar por algo que a gente falou, pela reação que o outro teve. A gente se coloca num lugar de errada o tempo inteiro. A gente vira culpada das dores do mundo. Eu já presenciei várias situações, já vivi, eu posso dar exemplos meus, inclusive. Sim. Quando mais nova, uma pessoa passou por mim, ela não me viu, estava chateada com alguma questão, preocupada com alguma coisa, passou direto. E eu entrei numa paranoia louca de que eu tinha feito alguma coisa que desagradou aquela pessoa e por aquilo ela não estava falando mais comigo. Alô? Pensamentos de ansioso, né? Pensamento de ansioso. Aí já criou uma situação. Ela não gosta, eu fiz alguma coisa, eu desagradei, tratei mal e nem sabe o que é. E já tá sofrendo. E quantas vezes, além deste sofrimento, eu ainda não ia lá tirar a satisfação e brigar com a pessoa por algo que eu fantasiei, que eu imaginei que estava acontecendo. Mas olha só, gente, quem de nós não fez isso? Exato. Levante a mão. Quem nunca passou por isso? Gente, é normal. Por quê? Pensamentos ansiosos criam situações que não existem, que não condizem com a realidade, tá? Então, uma coisa que é legal também você fazer é parar e falar em voz alta, tá? Ah, eu não vou sair de casa porque vai chover, porque talvez chova. Ok, né? A gente sabe que é complicado e tal. Mas tem aquela pessoa assim que olhou lá longe, um ventinho, uma nuvem. Não vou em tal evento porque vai chover, porque... Fala em voz alta. Fala em voz alta. Eu não vou sair porque talvez há uma possibilidade mínima. Aí você começa a pensar, poxa, mas espera aí, não tem nem fundamento que eu tô pensando. Ah, ouvi uma sirene. Ai, meu filho. Fala em voz alta. Cara, a sirene
Pode ser por N motivos. Por que é que você está pegando já para você? Então, para mim, me ajudou muito nesse processo, assim, que eu ainda estou de construção, mas falar em voz alta. Não, olha só, peraí, você está falando que você não vai a tal lugar porque talvez tenha possibilidade. Eu falei, não, né? Não tem cabimento. Aí você para e... Então, assim, traz para o concreto. Fala você com você mesma. Vão achar que você está louca, mas não está. Né? Vai falando, você vai ver que realmente, poxa, tem fundamento? Não tem. Gente, aí uma outra questão muito interessante, né? Nessa história Sim. da nossa mente que não silencia, é normal. Não achem que vocês são loucos, é normal. Precisei estudar muito para entender isso. Mas a gente tem aqui duas polaridades. A gente tem uma mente subconsciente que ela está enraizada na nossa origem primária. Então, se a gente pensa lá numa encarnação em que a gente era uma pessoa das cavernas, o que a gente precisava fazer para sobreviver? Digamos que um belo dia você saiu para caçar, tropeçou numa pedra, caiu de cabeça e morreu. No teu inconsciente, criou-se um pânico de pedra, porque naquele momento, em milhares de anos atrás, aquilo foi nocivo para você. Então, dentro da nossa cabeça, existem uma série de questões que elas não são racionais, mas que elas nos limitam e nos bloqueiam por conta de coisas passadas, seja na nossa infância, seja em outras vidas, seja do inconsciente coletivo, né? Até quem fala um pouco sobre essa questão, né, e aborda, eu não posso falar com assim profundidade porque eu não conheço, mas Jung, né, fala a questão do inconsciente coletivo. E um dos exemplos que a gente tem bem clássico é o medo do escuro. Você nunca passou por nenhuma situação de ficar sem luz, ficar no escuro, passar por... Mas e por que a gente vê, às vezes, a criança tão pequenininha com medo do escuro? É um resquício lá de trás que a gente tem, né, de toda essa questão da evolução, o medo do escuro, da caverna, do pânico. Isso vai ficando, né? Vai ficando, de alguma forma, nesse inconsciente coletivo e a gente vê isso daí, tá? Então, é uma coisa que a gente traz com a gente. Mas será que isso justifica o fato de eu entrar em pânico toda vez que apaga a luz no cinema, que acontece um apagamento, né? Então a gente tem que pensar realmente, ponderar as coisas. O que é? Porque a diferença do medo e da ansiedade é aquilo que eu já falei. Ai, Ale, beijo. A ansiedade, você tem medo, pânico, fica descontrolado o tempo todo, de tudo. Tudo é gatilho. O medo, ele tem um objeto direto. Então, eu tenho medo de elevador. Ok, o meu medo é de elevador. Então, quando é que eu vou sentir medo? Quando aparecer uma situação em que eu preciso usar o elevador. Ok. Ansiedade. Eu tenho medo de andar de elevador, o elevador vai parar, vai trancar, vai ficar escuro, vai faltar ar, eu tenho medo de sair. Então, assim, é um excesso de informação, um excesso de situações que você não gerencia. Exatamente. Você falando isso agora, eu lembrei de uma época que, na verdade, Sim. eu descobri que eu tive vários momentos de crise de ansiedade depois que eu te conheci, quando você trouxe esse monte de informação, né? E eu também. Crise de ansiedade toda semana. Cara, não, mas assim, de nível perturbador, né? Não vou lembrar exatamente agora quantos anos, mas a minha irmã mais nova faleceu por uma questão de aneurisma cerebral. E a minha família tem histórico familiar disso, né? Meu pai faleceu também quando eu era novinha e tal, de questão semelhante. Numa determinada época da minha vida, um pouco depois que a minha irmã faleceu, eu entrei numa paranoia e eu comecei a sentir milhares de coisas na minha cabeça. Mas era assim, tipo, estou morrendo, vou pirar. Aí eu parava na frente do espelho, eu testava os meus reflexos, eu jogava no Google, aí via milhões de reportagens absurdas falando, faça assim, faça assim, planta bananeira. Cabeça pronto. Exato. E aí, numa dessas, eu lembro que eu estava voltando do trabalho no engarrafamento terrível e eu comecei a sentir um negócio estranho na parte assim de trás da cabeça. Entrei no aplicativo do plano e eu falei, eu vou arrumar um neuro para me atender agora, porque eu vou morrer nesse ônibus. Vou infartar aqui agora, vou morrer, tô tendo um AVC, socorro. Exatamente.
Aí, por uma providência divina, eu consegui um cara que estava no consultório na Zona Sul, que eu podia passar por lá, seria caminho para mim, e que ia me atender. Quando eu cheguei lá e comecei a falar enlouquecida, e hoje eu fico imaginando aquela Silvia lá de trás, obesa, falando descompassada, sem nem respirar, para contar para ele tudo que eu já tinha lido, pesquisado e feito, para ter certeza de que eu não ia morrer, mas ainda assim eu dei um jeito dele me atender aquela hora da noite. Ele, muito calmo, tranquilo, olhou para mim e começou a me dizer a quantidade de tipos de enxaqueca diferentes que existem no mundo e que eu estava passando por um quadro de estresse. Dentre tantas coisas que eu tive na vida, que o diagnóstico normalmente era o estresse, essa é uma das minhas coleções. Da Mas minha assim, versão. você... Pois é, mas na hora você só pensou o quê? É um AVC, é um aneurisma, eu vou infartar, eu vou passar mal, eu vou... E a pessoa, quando ela tem uma crise de ansiedade, né, realmente, os sintomas físicos, eu digo que eles são os mais difíceis, assim, no início. Por quê? Porque você não controla. Você não tem ataque cardíaco, palpitação, a sudorese, né, o tremor, vai enrijecer a mão, você vai sentir formigamento, todas essas coisas. Tá? Então, assim, se nessa hora a pessoa precisar de uma ajuda, pedir, olha, me leva para um pronto atendimento, mesmo assim, leva, tá? Porque ela está lidando com uma situação física. Depois, quando acalma, você vai entender o que está acontecendo. Mas isso que você falou é a coisa mais comum. Todo mundo passa por isso. Né? Ah, tô com tal coisa, meu Deus, eu vou morrer. Aí a gente corre para a internet, corre para o Google, joga lá. Vocês nunca vem uma coisa boa, sempre vem uma avalanche de informação. Pior do que estava. Sai. Não, e você já tá ali, você já quer se automedicar, já liga para a farmácia, é médico, já vai pedindo, já vai fazendo. E não é, né? Às vezes é uma coisa muito mais emocional, muito mais subjetivo, né? É uma questão de autoconhecimento do que a doença em si. Porque uma coisa que acontece muito, que a gente vê, né, com saúde mental, ainda tem um certo preconceito. Então, assim, a pessoa que tem depressão, ela é preguiçosa, ela é sem vontade, ela, né, não é uma pessoa disposta. A pessoa que é ansiosa, nervosa, agitada, é produtiva, ela é... Então, assim, tem uma série de pensamentos e colocações que não condizem com a situação. Se eu vejo alguém com o braço quebrado, né, eu tô concreta. Agora, se eu não vejo a depressão, eu não tô vendo a depressão, o que que acontece? Então, ela não existe, então ela é frescura, então ela não tem. Então, a ansiedade não tem, né? Mas não é assim. Não é porque você não está vendo que o outro não está sentindo. O outro está sentindo aquilo tudo. E a Tati colocou ali que realmente, né, controlar o pensamento, acalmar é muito difícil. E aí a gente vai tentar coisas práticas, como respiração, a meditação, você mudar de vibração, ouvir uma música, tá? Tentar ler um livro, dar uma caminhada, sair, mudar o foco. Só quem consegue mudar o foco da tua mente é você mesmo. Então você pode estar cercado das melhores coisas, dos melhores ambientes, da melhor estrutura, mas se você não parar, não vai mudar. E aí que a pessoa tem a sensação que vai infartar mesmo. Né? Porque o sintoma físico pesa muito. E aí, Tatiana, até uma coisa relevante aqui para colocar para você eu coloquei aqui um exemplo de uma questão de saúde familiar minha para vocês, mas a minha formação original é em direito, eu sou advogada, trabalhei muitos anos com direito imobiliário. Como é que eu vim parar no universo energético e larguei uma carreira tradicional para fazer algo que eu amo e que faz muito mais sentido para mim? Eu passei por uma série de questões que elas não tinham nenhum diagnóstico diferente do estresse. Tinha uma época da minha vida que eu tinha crise de labirintite, que eu não conseguia levantar, eu não conseguia fazer nada. E se eu levantasse, eu enjoava, ficava tonta, caía, vomitava, enfim, só caos. E aí eu comecei a prestar atenção em mim e buscar o que está acontecendo aqui. Porque nessa época eu já nem tinha um ritmo de vida tão estressante. Porque é que tudo que acontece no meu corpo físico, quando eu vou buscar um acompanhamento convencional, um tratamento médico, a resposta que eu escuto é: você precisa relaxar, você precisa fazer um yoga, você precisa isso, isso e aquilo outro. Eu falei, pera, tem alguma coisa errada, né? E eu já era muito conectada com o autoconhecimento, com espiritualidade, enfim. Eu fui tentar
coisas diferentes, alternativas diferentes, terapias diferentes. E nessas terapias foi que eu consegui aprender ferramentas que definitivamente me ensinaram a acalmar os meus pensamentos, a focar no pensamento que eu quero. Porque como a gente falou lá no início da live, já não lembro mais se você estava aqui desde o comecinho, a nossa mente não para. Só que eu escolho no que é que eu quero concentrar a minha atenção. Não é porque hoje eu tô magra, eu trabalho com isso, eu tenho uma vida muito mais equilibrada, que em nenhum momento do meu dia algum pensamento ansioso não me assombra. Eles vêm, só que eu não dou confiança para eles. E aí a gente tem várias formas diferentes de fazer isso, né? É buscar Inclusive, não estar alimentando, não alimentar, né, esse tipo de pensamento. Como? Focando, controlando, né, e tentando entender o que está acontecendo com você. Só uma coisa, a Yara colocou aqui que ela não consegue também acalmar os pensamentos, e o que seria acolher os sentimentos e as emoções. Yara, é isso que eu e a Silvia a gente está falando. Você olhar mais para você aceitar que você não é perfeita, que tem dias bons, tem dias ruins, que faz parte da vida. Tem aquele dia que pode estar maior sol lá fora, mas para você está nublado. Você quer ficar fechada, quer ficar em casa, quer ver um filme, quer comer alguma coisinha gostosa, quer descansar, quer relaxar. Como tem dias que pode estar maior temporal. E para você é um dia maravilhoso. Então, acolher os nossos sentimentos e as nossas emoções é aceitar as nossas falhas, as nossas fraquezas, as nossas dificuldades e saber, sim, que nós temos pontos positivos e que a gente pode conseguir se reequilibrar, né? A gente pode conseguir esse equilíbrio. Como? A autoconhecimento, as terapias, e nisso a Silvia sabe muito mais do que eu, né? A questão de você estar se reestruturando energeticamente, porque nós somos energia, né? Nós somos movidos, a gente tem energia, então a gente precisa desse reequilíbrio. Exato. E Yara, assim, o que eu posso complementar do que a Priscila falou de relevante é o seguinte: a gente tem uma tendência natural, tá? A gente, todo ser humano, além de mim, de você e da galera que está aqui com a gente, a fugir das nossas emoções. A gente não quer sentir desconforto. E ok, isso é normal, isso é humano. Só que toda vez que a gente tenta fugir de um desconforto, que está querendo mostrar alguma coisa importante para a gente, qual é a tendência? Que a gente crie gatilhos de fuga. Dentro desses gatilhos de fuga existem várias possibilidades. O mais comum é o comer compulsivo, o beber compulsivo e o gastar compulsivo. Por quê? São coisas lícitas, são coisas que causam um prazer imediato. E aí a gente deixa de ver o prazer a longo prazo e substitui ele por um prazer imediato na ânsia de tampar aquele desconfortozinho que a gente está sentindo. Quando a gente fala em acolher as nossas emoções, seria mais ou menos assim: olha, me senti um desconforto aqui agora, eu não sei nem o que é, nem sempre eu vou saber expressar. Às vezes eu posso estar chateada com o que o meu namorado disse, às vezes eu posso ter ficado chateada porque eu não me senti bonita num vestido que eu queria usar amanhã, não importa. Você sentiu aquele desconforto. Ao invés de você fazer algo para esquecer, aceita que você está sentindo, respira fundo um instante, acolhe aquilo no teu coração e segue, que tá tudo bem, que faz parte da vida humana a gente ter dias bons e dias ruins, emoções positivas e emoções negativas. Se a gente não alimenta a emoção negativa, ela deixa de crescer. Agora, se a gente vai escondendo, camuflando, com certeza todo mundo que está aqui já ouviu falar de doenças psicossomáticas. E aí, lá no meu feed, depois eu até boto no story para facilitar para quem tiver interesse de ver. Eu tenho vários esqueminhas que mostram assim: nós somos um conjunto de corpos sutis. Então, a gente tem um corpo mental, dentro do mental, o corpo emocional, dentro do emocional, o corpo energético, no miolinho de tudo, no centro dele, o nosso corpo físico, com os nossos chakras, que são os nossos centros de energia. Pensamentos geram emoções que criam crenças que afetam a nossa estrutura física e energética. Então, quanto mais pensamento negativo a gente tem,
mais a gente atrai vibração negativa, mais a gente gera emoção negativa, ou seja, a gente alimenta os nossos pensamentos negativos. Eles crescem numa proporção enorme até chegar a um ponto que eles congestionam todos os nossos chakras, eles sujam todo o nosso campo energético e o que acontece? Uma doença física. Tudo aquilo que a gente tenta calar, seja comendo, seja bebendo, seja assim, enfurnando no Netflix da vida, ou qualquer outro tipo de compulsão lícita ou ilícita, ele vai acarretar em algum problema físico num momento ou outro, tá? É porque é uma tentativa, né? É uma tentativa. No primeiro momento, você até arranja uma desculpa, tenta entender, não, foi só hoje e tal. Mas é uma tentativa que ela não se sustenta, porque ela não é real. Ela não vem de um desejo real, né? Então, assim, ok, ver série, comer, sair. Ah, tô acima do peso, vou tentar melhorar. Mas, assim, são etapas. Até porque, né, a questão do processo de emagrecimento tem muito um ponto importante, que é a energia que a gente dá para os nossos pensamentos e naquilo que eu estou colocando no alimento. Né? Vocês falam brincando, meu Deus do céu, eu nem comi e já engordei. Aí eu digo, gente... Criança né? Cancela, gente. Pelo amor de Deus. Já, só de piscar, eu já engordei. Eu falava brincando, digo, gente, mas olha só o poder do que eu tô falando. Né? Então, assim, a gente tem que estar de olho nisso tudo que está acontecendo e entender uma coisa. Os excessos é que são o nosso sinal de alerta. Quando você vê que você está comendo demais, bebendo demais, dormindo demais, ficando muito em casa, os excessos... Opa, peraí. Agora é hora de eu rever o que está acontecendo, porque não tá legal, tá? Mas, assim, isso é um processo que você vai construir, né? Você vai manter. Como é que você vai manter isso tudo? Gente, é todo dia, tá? Então, assim, até porque a Silvia sabe até melhor que eu. Decidi que eu vou emagrecer, tá? Quero perder peso, quero mudar minha vida. Eu falei pra Silvia, eu acho que eu tô nessa vibe também aí, né? Só que assim, não é porque na minha cabeça hoje eu decidi emagrecer que amanhã eu vou acordar magra. Não. O emagrecimento é um processo. Poxa, imagina. É um processo. Então, às vezes, demanda tempo, esforço, dedicação. Aí eu falar por mim, eu sou ansiosa também, né? Olha aí. Fui pra academia uma semana. Fiz dieta uma semana. Cara, parece que faz a vida inteira que eu tô fazendo dieta, a vida inteira que eu tô malhando, e não muda um ponteirinho na balança. Mas não vai mudar. Porque é uma coisa de cada vez, é um processo. Então a gente tem essa ansiedade, não é só no pensamento, às vezes é no nosso agir. Ah, não, eu vou emagrecer, eu vou hoje pra academia, vou fazer 30 minutos de esteira, já perdi 10 quilos. E não é. Né? Então a gente pode, acho que assim, eu e a Silvia, a gente pode ficar a noite inteira falando, trocando figurinha, comentando, e vai gerar live, e o assunto não tem fim, porque são muitas coisas. Assim. É, porque a gente está trazendo o exemplo aqui para o corpo físico, né, para o emagrecimento, mas o padrão de pensamento, ele influencia toda e qualquer área da sua vida. Se você não acredita em você, se você não acha que você é capaz de uma determinada coisa, se você não acha que merece, você pode passar a vida inteira estudando para um concurso, você pode ter todo o gabarito na tua cabeça, todos os livros dentro da sua cabeça. No dia que você for fazer a prova, você vai se auto-sabotar de forma inconsciente. Você vai ter uma dor de barriga, você vai ter um apagão, vai tudo sumir, você vai ter uma crise de ansiedade, de estresse, de qualquer coisa, e você não vai conseguir fazer. Se você foca isso no âmbito de relacionamento, você vai ter sempre crises de ciúme desnecessárias, você vai achar que aquela pessoa da tua vida, toda vez que chegou na rua e olhou para atravessar, na verdade está olhando outro ser humaninho lá do outro lado da rua, porque você não é boa bastante, porque você não é bonito bastante, porque você não tem um corpo perfeito. São os pensamentos sabotadores, né? Que a gente acaba se tornando refém. São pensamentos que nos mantêm atrelado sempre à ansiedade. E eu vejo muito, né, no meu trabalho, com adolescente, com criança, desde pequeno já começa o excesso de informação e ansiedade. Tá? Então, assim, chega na prova, não deu branco, eu não consegui fazer. Né? Porque tem que tirar nota, você tem que tirar, você está sendo avaliado.
a nota é importante, mas ela não é tudo, ela faz parte também do processo de construção. Então, hoje em dia, a gente vê uma cobrança exagerada, às vezes, em cima das crianças, dos adolescentes, que não tem necessidade, tá? Não tem, é uma coisa que vai ser feita à medida do desenvolvimento, né, do crescimento. Então, a gente veio né, um boom de diagnóstico, de déficit de atenção, de hiperatividade. Ai, eu não consigo prestar atenção. 10 minutos. Eu digo, gente, mas 10 minutos. Tentou uma vez, 10 minutos. Será que não... Né? Vamos tentar de novo, vamos buscar outro caminho. Vamos ser mais, né, tranquilo, olhar com mais clareza as coisas. Ai, meu filho não para quieto um minuto. Aí você vai tentar entender o que é esse meu filho não para quieto um minuto. Ah, ele quer brincar, ele quer correr, ele quer pular, quer andar de bicicleta, quer fazer casinha, quer pintar, quer brincar de massinha. Gente, esse é um movimento normal de uma criança sadia, tá? Sim. A gente não pode esperar que eles fiquem sentados, lindinho, bonitinho, o dia inteiro na frente da televisão. Se isso acontecer, é um excesso e tá na hora de parar e pensar, né? Rever. Exatamente. E uma coisa muito importante é, como educadores, a gente aprender, primeiro, né, a se fazer presente na nossa vida e no nosso corpo e nas nossas relações. Porque se toda Sim. vez que uma criança, ou teu filho, ou teu parceiro, tua parceira, chega para você e você tá com o celular na mão, tô te ouvindo, mas você não está ali presente ouvindo aquela pessoa, dando atenção para aquela pessoa, não tem como você exigir isso de volta para ela. No mundo que a gente tem tantos estímulos, o que faz a total diferença hoje é justamente a gente ser diferente e estar presente. Porque a molecada hoje tem muito, muito, muito estímulo. Infinitamente mais do que no tempo da gente. E aí, eu faço trabalho social com pré-adolescentes, eu tenho sobrinha também. O que que rola? Às vezes eu viro para ela e falo, cara, você assiste 10 vídeos e você consegue gravar todos aqueles vídeos e você me conta eles inteiros, você sabe a trilha sonora que estava no vídeo, você sabe reproduzir o vídeo em outra língua. E como é que você não conseguiu gravar uma formulazinha desse tamanho? Não é porque o foco da atenção e o foco da atenção é outro, né? Não é aquilo. Então, assim, e aí tem uma coisa que você falou que é interessante, que é o exemplo. O exemplo constrói, né? Então, assim, se eu tô sempre no celular, sempre na televisão, sempre no computador, eu nunca paro, sento, converso no olho, dou essa atenção, não vai ser lá depois na vida adulta, na adolescência, que meu filho vai parar para me ouvir, né? Então, é o exemplo, aquilo que você está promovendo dentro do teu convívio diário e que o que você está construindo. E aí tem pais que nessa ânsia, né, nessa coisa toda do mundo perfeito, meu filho tem que fazer futebol, natação, judô, ele tem que ir para aula de canto, ele tem que ir para inglês, ele tem que fazer como nada contra. A criança pode, deve ter uma atividade extra, desde que seja saudável. Agora a gente vê criança, adolescente, né, e pré-adolescente, ali início da fase adulta, com a agenda lotada. Você tem que encaixar o horário para ter acesso a essa pessoa. Né? E que hora até que ponto é saudável? Que hora você equilibra? Exato. E eu acho muito sensacional, porque como eu tenho muito contato com adolescentes de um modo geral, na minha visão, essa nova geração, eles já estão em outra polaridade faz tempo, né? Eles já se recusam a determinada coisa, eles já têm um olhar diferenciado. A minha sobrinha, por exemplo, que é sensacional, ela às vezes vira assim para mim, ai, tia, eu tô sem bateria social. Esse final de semana eu posso ficar só em casa vendo TV? Não quero sair, não quero conversar com ninguém. A gente pode só se falar daqui a 1 hora. Cara, a primeira vez que ela verbalizou isso pra mim, eu falei, claro, isso é maravilhoso, porque ela já tem uma consciência, uma percepção disso. E aí, depois que passa o tempo lá que era necessário para ela mesma já volta, como se nada tivesse acontecido e começa a contar uma série de coisas, a contar do que ela estava assistindo. Mas isso vem todo esse tempo. Da gente mostrar, né? Da gente ensinar, porque, gente, na boa, a gente sempre pode mudar. A gente sempre pode aprender a fazer diferente. Só não pode achar que vai ser instantâneo, num estalar de dedos, num piscar de olhos da noite para o dia. A gente muda primeiro, a gente serve de exemplo para o outro e a gente auxilia, a gente dá a mão para o outro para guiá-lo nessa mudança também.
Sim. Né? É um processo de construção, é uma jornada, tá? E aí é o que vale sempre, né? Tem que dominar todo o tempo, é o bom senso, tá? De nada adianta eu ir ao médico, ao psiquiatra, fazer uso da medicação prescrita por ele, se eu não faço uma terapia, eu não revejo a minha vida, eu não me proponho a analisar o que está no meu entorno, tá? De nada adianta eu ir para a terapia, reclamar das coisas, e clamar e reclamar, mas pagar a academia e não frequentar, pagar o curso e eu não vou, né? Não fazer nada. Não adianta eu estar fazendo o melhor acompanhamento, todas as terapias possíveis, todos os profissionais, se dentro de mim não tem esse desejo genuíno, tá? Então, assim, não há pessoa que consiga se, né, reequilibrar. Tem que ter a vontade, tem que partir de você. Não, olha só, isso aqui de fato está me incomodando, eu não quero mais para minha vida. A partir de hoje eu vou tentar lidar com isso. Só que a gente tem que saber, vai haver sofrimento, percalços, dúvidas, medos, angústia, é passo a passo, não é de uma hora para outra, tá? A mudança, ela acontece cada dia, a cada amanhecer, a cada olhar novo que você lança para aquilo que você acha que é igual todo tempo. E uma coisa a gente tem que falar, né? Disciplina. Disciplina é importante. Tem que querer. Exato. Hoje eu tô ficando até sem voz, gente. Então, eu ia te falar que nós já alcançamos 1h30 da nossa live, que a gente pretendia fazer em 60 minutos. Maravilhosa. Galera, a gente vai começar a encerrar aqui. As perguntas que a gente foi vendo no decorrer da live, eu acho que a gente conseguiu responder todas. Mas se alguma tiver passado batida, vocês podem mandar para a gente no privado ou até nos comentários. Eu vou deixar a live gravada aqui para nós duas, tá? Ótimo, podem mandar mensagem para a Ivanice, pode mandar mensagem para mim, não tem problema. Sim. E aí, só para a gente fechar esse assunto, como a gente estava falando aqui, a mente não para, mas existem ferramentas, existem técnicas de autoconhecimento para nos auxiliar, para nos ensinar a como lidar melhor com esses desafios da vida. Os desafios, eles não deixam de existir, mas a gente sempre pode estar melhor preparado para eles, tá? E falando sobre isso, eu vou abrir vagas nos próximos dias para o meu workshop de pensamento energético. Nesse workshop, eu vou trazer ferramentas de autoconhecimento, algumas práticas das terapias integrativas que eu trabalho para te ensinar, se esse está sendo um desafio para você hoje, a lidar melhor com os seus padrões de pensamento confusos, a acalmar um pouco mais a sua mente, a estar presente, a focar no pensamento que você precisa para que você consiga mudar a sua vida, mudar as suas relações, mudar seu corpo físico, aquilo que estiver impactando em você. Como a gente falou no início, o pensamento é energia, pensamento afeta todas as áreas da nossa vida, não é só o corpo físico, ou seja, independente de eu trazer muito aqui a questão do corpo como ferramenta de vida, a questão da saúde física e do emagrecimento, esse não é um trabalho exclusivo para quem deseja emagrecer. Porém, dentro dele eu também vou trazer algumas questões importantes que auxiliam na manutenção de peso. Tá? Então tem um link lá na minha bio. Através daquele link você vai ser direcionado a um grupo fechado no WhatsApp. Não tem mensagem de bom dia, boa tarde, boa noite. É única e exclusivamente para informações específicas desse programa. Lá eu vou abrir a pré-venda primeiro para quem está cadastrado com uma condição especial, com um bônus exclusivo. E depois eu vou divulgar para o restante do meu público o que vai ser feito com esse trabalho. Tá bem? Então, se alguém tiver interesse nisso, em saber mais a esse respeito, acessa lá que nos próximos dias eu vou colocar mais informações para vocês. Ivanice, muito, muito, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui comigo, por todos esses conhecimentos maravilhosos que você trouxe para a gente.
Obrigada a todo mundo que está aqui com a gente, a mulherada lá da roda que se fez presente também, tá? Meus Não, clientes, a meus noite convidados queridas. não, e a nossa noite está repleta, né, de participações. Assim, cada vez que eu vejo o nomezinho de alguém, gente, eu não tenho como agradecer uma por uma de vocês, né, de todo mundo que está aqui. Mas assim, a Silvia gente, a Silvia é exatamente o que ela mostra aqui na live, tá? Ela é uma energia, assim, energia em forma de pessoa. Tá? Eu tenho que agradecer as meninas da nossa roda de conversa, né, das vozes femininas, que a Thaís proporcionou esse encontro, tá? E são coisas assim que não tem preço na vida da gente, a gente, né, se aproxima das pessoas e é realmente isso. A Silvia, gente, olha, essa energia boa, vale a pena, é uma oportunidade maravilhosa, tá? Então, assim, eu só tenho gratidão. Todas as minhas amigas, as pessoas que participaram dessa live por algum momento, ou deixaram um comentário. A gente está aqui, se tiver dúvida, manda mensagem, chama no privado, não tem problema, tá? Se alguém ficou com alguma dúvida, quer compartilhar alguma coisa, a gente está aqui para isso. Eu agradeço muito, muito, muito a oportunidade. Silvia, você é 10. Obrigada. Muito obrigada, gente. Obrigada a todo mundo que ficou aqui com a gente, tá? Vou salvar a live. E aí, se você sentir que alguém está precisando assistir isso também, já compartilha. Beijo e até semana que vem. Tchau.